E aí, galerinha, há quanto tempo, né? Estamos aqui para iniciar com vocês hoje o nosso estudo à distância, né? Do ensino médio, né? Tendo em vista que a escola, mesmo nesse recesso ocasionado pela pandemia de Covid-19, tem algumas ferramentas que possibilitam isso, né? Eu aqui em casa e vocês na casa de vocês, não estou com saudade de vocês, mas é isso mesmo, a gente tem que continuar desse mesmo jeito, tá? Hoje a gente vai começar, né, em especial para a terceira série, né, o livro 2, com o nosso primeiro capítulo, né, da frente B, intitulado A Crise do Século XIV e a Formação dos Estados Nacionais Modernos. Né? Pegue o seu livro, pegue o seu caderno, tá? Anotem as dúvidas que vocês tiverem aí, né? Copiem os slides e vamos começar a aula, tá? Segue aí o slide para a gente dar início. Gente, esse capítulo vai falar especificamente de dois temas: da crise do século XIV e também da formação dos Estados Nacionais Modernos ou dos Estados Absolutistas, tá? Para entrar nesse capítulo, a gente tem que lembrar do assunto sobre a Idade Média. Durante esse período, né, de fragmentação do Império Franco, né, as instituições feudo-vassálicas vão se tornar cada vez mais fortes. O ritual de homenagem e fidelidade, que era utilizado como uma relação política, vai passar agora a se tornar uma relação pessoal e hereditária, que vai utilizar a terra como um instrumento de riqueza, certo? Para ganhar e desenvolver essas relações de dependência, tomando títulos, né? E para que o feudalismo pudesse se desenvolver livremente, era necessário que essas relações pudessem ser potencializadas, né? E tudo isso vai acontecer devido ao desenvolvimento técnico que nesse período, né, do século XI vão ter tanto as cidades medievais como também o campo, né? Esse desenvolvimento técnico vai possibilitar o surgimento de novos instrumentos de trabalho, né, como o arado de ferro, como a utilização da charrua, né, como o surgimento da enxada e da foice, como a utilização do moinho como instrumento de produção, que vai possibilitar esmigalhar sementes e plantar em mais valas. Assim vai acontecer um aumento na produtividade do solo, a população vai poder se alimentar melhor e assim ela vai crescer. E esse crescimento também vai acontecer nas cidades, né? A diferenciação do trabalho, a divisão do trabalho vai ficar ainda maior, né? Vão acontecer o surgimento das corporações de ofício, aonde o mestre vai ensinar para o seu aprendiz a sua profissão, aonde vão acontecer o surgimento das guildas, que eram associações de comerciantes de uma determinada região, né? E tudo isso vai ser possibilitado com o surgimento de um excedente de produção que vai interligar o campo e a cidade através das feiras. A feira vai fazer com que o comércio que era internamente ocasional, ele passasse a ser cotidiano, principalmente num local que vai ser utilizado para ele acontecer, né? Que era comumente chamado de burgo. Os burgos eram o local onde o comércio acontecia e a classe comerciante, em especial os mercadores, os banqueiros, os empresários, eles vão ficar vulgarmente conhecidos como burgueses. Essa nova classe social vai ser bastante importante, contradição de todas essas relações sociais e que no futuro vai ajudar a modificar as bases da sociedade europeia, tá? Esse crescimento ele vai acontecer em diversas áreas, principalmente, né, quando o comércio que se desenvolve internamente vai também crescer externamente através das cruzadas. O movimento das cruzadas, que tinha como objetivo inicial recuperar os lugares sagrados do cristianismo, né, com expedições militares religiosas, vão conseguir um único objetivo específico, que era abrir as antigas rotas comerciais, e o intercâmbio que vai acontecer novamente entre Oriente e Ocidente vai possibilitar o desenvolvimento social e o esplendor artístico da Europa que ela não tinha tido desde o extinto Império Romano. Vão acontecer o surgimento dos grandes movimentos artísticos, como o movimento românico, né, como a arte gótica,
com o surgimento dos grandes centros de saber, como as universidades, né, como os primeiros liceus, mas tudo isso, né, vai ser interrompido pela chamada crise do século XIV, nos dizeres do grande medievalista que vai estudar esse período, que é o Michel Mollart, os chamados tempos difíceis. Segundo ele, no início do século XIV, a Europa vai passar por diversas transformações. E essas primeiras transformações vão ser tanto de ordem climática, como também social. A mudança no clima vai ocasionar estiagem, vai ocasionar perca de parte da produção, e tudo isso vai gerar fome e conflitos sociais, revolta de servos, né, dificuldade de alimentos, aumento e carestia no preço de vida, né, aumento e carestia do preço dos alimentos e diminuição da qualidade de vida, e as pessoas vão começar a passar bastante necessidades. Essa situação ela vai se tornar ainda mais grave quando a Europa, no intercâmbio que vai ter do comércio, vai ser trazido para ela, né, dentro dos grandes navios, né, com uma praga de ratos, né, a doença da peste negra. A peste negra não é uma doença oriunda do Ocidente, ela vai ser trazida através do intercâmbio comercial com o Oriente, mais provavelmente da China, certo? E de regiões distantes da Ásia. E ela vai ser disseminada através do piolho do rato, que nele estava presente uma bactéria, que era chamada de bacilo de Burgdorf, né? E ela vai se espalhar rapidamente, principalmente porque na época as condições de higiene eram muito precárias, né? As pessoas não tinham o hábito de tomar banho, né? As cidades eram imundas, não existia saneamento básico, não existia água encanada, não existia condições mínimas para se ter higiene pessoal. Se você quisesse tomar um banho ou ter o seu asseio pessoal, você precisava caminhar léguas e léguas de distância se você não morasse perto do rio. Então, comumente as pessoas não tinham esse hábito. Esse foi um dos motivos da doença se espalhar rapidamente, né? Por volta do ano 1347 e 1353, a Europa vai ser assolada pela peste negra, aonde estima-se que 1/3 da população europeia vai morrer devido à doença, né? Estima-se também que a doença vai matar entre 75 milhões de pessoas e 200 milhões de pessoas. Na França, a situação ainda foi mais agravante. 1/3 da população de Paris morreu e a população europeia vai ser quase que dizimada por essa doença, né? E uma das saídas encontradas para tentar acabar com tudo isso foi justamente a guerra. A doença ela vai ajudar a contaminar plantações que continuaram existindo, ela vai ajudar a contaminar rios, e tudo isso vai ocasionar conflitos sociais bastante grandes, certo? Revolta de servos e camponeses em todos os lugares da Europa, né? Na Alemanha, na Inglaterra, em especial na França, com a chamada Jaqueries, que inclusive durante a chamada Guerra dos 100 Anos, né, vai ajudar, né, a nobreza francesa a lutar contra a Inglaterra, né? Para quem não sabe, a Guerra dos 100 Anos, ela não teve 100 anos, ela teve 116 anos. Porém, ela vai acontecer em tempos espaçados, por isso que ela vai durar tanto tempo. De início, era apenas uma crise de sucessão, onde o rei da França tinha morrido e o parente dele mais próximo era o rei da Inglaterra. Como ele não tinha deixado descendentes, o rei da Inglaterra reivindicava ser rei da França e rei da Inglaterra. A guerra teve bastantes contextos. Teve contexto no qual a França foi bem sucedida, a Inglaterra foi bem sucedida, né? Inclusive teve a famosa revolta de Joana d'Arc, né, que lutou contra os desmandos da nobreza francesa, mas também ajudou a lutar contra os ingleses e vencê-los em algumas ocasiões. Mas a consequência de tudo isso é que a Guerra dos 100 Anos ajudou a formar tanto o território da França como o território da Inglaterra, na construção
desses dois grandes Estados-nações, né? Aqueles que sobreviveram à peste negra e todas essas calamidades, eles vão começar a ter um poder de barganha maior com os seus senhores. Vão querer lutar por condições de trabalho, e tinha muito trabalho, né, por conta disso, e vão querer literalmente se libertar do jugo da servidão, né? Servos vão começar a se revoltar, vão querer se transformar em trabalhadores assalariados, e cada vez mais pressionados por essa crise, a nobreza tem uma ideia fantástica. Para continuar sobrevivendo enquanto classe dominante, como afirma o professor Perry Anderson, né, num clássico da historiografia que chama-se As Linhagens do Estado Absolutista, ela vai passar por uma metamorfose. E essa metamorfose vai fazer com que a aliança que ela tenha com o rei vai dar o estatuto para que ele pudesse centralizar o poder e ela se tornasse súdita e, ao mesmo tempo, parte da estrutura do Estado, controlando as suas instituições, fazendo parte do exército profissional e, ao mesmo tempo, afastando do poder político as classes populares e os trabalhadores urbanos e também a burguesia. Apesar da burguesia ter apoiado a construção dos Estados nacionais absolutistas, certo? A classe nobre, que vai se tornar a burocracia do Estado, e o rei vai tender a afastá-la do poder político, apesar do desenvolvimento econômico que ela vai ter, né? Segundo o professor Perry Anderson, a aliança que vai acontecer dentro do Estado Nacional moderno não vai ser entre o rei e a burguesia, mas vai ser entre o rei e a nobreza, para fazer com que a nobreza continue sobrevivendo enquanto classe, continue mantendo seus privilégios feudais e principalmente seu direito de propriedade, que vai durar inclusive até o final do século XVIII e XIX em alguns países, né? É por isso justamente que vão acontecer, né, as evoluções liberais, né, que vai precipitar a chamada crise do antigo regime, posteriormente falando, né? Só que na formação dos Estados absolutistas modernos, tá, dos Estados nacionais modernos e dos Estados absolutistas, né, algumas características eu enumerei para vocês para a gente debater um pouco, né? Vai acontecer a centralização política nas mãos do rei, né, através da aliança entre o rei e a nobreza, né? Vai se ter agora um território definido e bem estruturado, não mais feudos que possuíam leis próprias e que possuíam moedas diferentes e que impedia a circulação e o comércio, né? A partir da unificação do território, vai ter também a unificação de uma única moeda, a formação de uma língua e de uma cultura nacional, certo? E também a unificação das rotas de comércio, que vai fortalecer a classe burguesa, que por esse motivo vai apoiar a construção dos Estados nacionais modernos, né? Mas os Estados nacionais modernos, para se fortalecerem, necessitam de uma política econômica e de uma justificativa religiosa. Essa política econômica chama-se mercantilismo. E daqui a pouco nós vamos ver a sua definição e para que ela servia. Um dos elementos que vai ajudar a fortalecer os Estados nacionais modernos e as relações absolutistas é justamente o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica e seus principais teóricos da época vão criar uma teoria política e filosófica bastante conhecida, que chama-se a teoria do direito divino dos reis, que já está presente no pensamento de Tomás de Aquino com a ideia de soberania e a necessidade de ter um regente para a organização do Estado, mas que vai ser disseminada e constituída pelo Jean Bodin e pelo Jacques Bossuet, tá? Que vai justificar que as relações que o rei possuía não eram apenas relações temporais, eram também relações espirituais. E ele era ungido por Deus, e se você cometesse um crime contra ele, estaria cometendo um crime também contra a divindade. Mas um dos elementos que vai ajudar a estruturar os Estados nacionais modernos é a política mercantilista. Até porque nesse período vai acontecer o processo de expansão marítima, e dentro desse processo, um dos elementos que vai ajudar a empreender as grandes navegações é justamente os elementos do sistema mercantilista, que vai estar presente no nosso próximo slide. Gente, segundo o próprio professor Perry Anderson, tá? O mercantilismo é a política econômica dos Estados nacionais modernos e dos Estados absolutistas.
E a principal característica dessa política econômica era a intervenção estatal na economia. Primeiro, porque no processo da expansão marítima, né, como Portugal foi pioneiro, porque unificou o seu território primeiro e foi o primeiro Estado nacional a surgir, né, foi o primeiro também a ter contato com o processo colonizador. E nesse intermédio, Portugal aprendeu, na prática, a como colocar, né, e explorar os outros territórios, né. Outra característica importante do sistema mercantilista era o acúmulo primitivo de capitais. E grande parte dos países europeus fizeram isso através das práticas mercantilistas, como, por exemplo, a busca por ouro e prata, né, o metalismo. O país que tivesse o maior número de metais preciosos tinha maior riqueza em relação aos outros, né, e tinha um acúmulo primitivo de capitais. Para isso era necessário ter uma chamada balança comercial favorável, que ao explorar as colônias, certo? Tirar tudo aquilo que necessitava, vender caro para elas e não ter custo nenhum, faria com que você tivesse uma balança comercial favorável. Um dos elementos que vai justificar o antigo sistema colonial é justamente o monopólio colonial. A metrópole e a colônia deviam ter relações exclusivas, né? O chamado exclusivismo comercial, nas palavras do professor Fernando Novaes, diz que o Brasil ele foi explorado por Portugal de várias maneiras, sendo que o exclusivismo que o Brasil tinha com Portugal impedia dele comercializar com outras nações, né, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, não diretamente, certo? E outros países. Isso fez com que Portugal enriquecesse em cima da exploração brasileira, né, o chamado sentido da colonização, como vai dizer o Caio Prado Júnior, né? O Brasil ele serviu para ser explorado através de gêneros agrícolas e de todas as riquezas materiais que aqui tinha para enriquecer Portugal, né? Ele vai chamar isso de exclusivismo comercial, né? E também o monopólio das relações coloniais. O Brasil tinha que obedecer, porque se não obedecesse, algumas sanções poderiam acontecer, inclusive de ordem militar, né, política. Outra coisa importante a se destacar é que o mercantilismo vai estar presente em todo o processo colonizador, tanto na busca pelas especiarias, como na busca por ouro, e um dos elementos que vai ajudar, inclusive, a financiá-lo é o tráfico negreiro, a maior de todas as especiarias. Gente, assim a gente acaba de explicar como funcionava o Estado absolutista e como a sua política econômica ela se desenvolvia, né? A partir daí, né, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Acompanhe as nossas aulas no YouTube, né, no canal do CPM, e as tarefinhas relacionadas ao capítulo vão estar presentes na Agenda Edu. Um grande abraço e até a próxima.